O princípio de Pareto diz o seguinte: 80% dos seus resultados vem de 20% das suas atividades. Ou seja, o máximo que a gente consegue vem da menor parte. E muitas vezes a gente fica correndo em partes que não vão dar resultados, e não vão dar lucro, e não vão trazer o que a gente busca, mas pensa que precisa insistir naquilo ali. Bom, mas como agora é pergunta e curiosidade, apesar dessa introdução longa, a minha pergunta é muito simples e muito rápida. 3 palavrinhas só a minha pergunta, coisa básica. Porém, os filósofos estão nessa faz tempo. Aliás, a pergunta é: o que é o tempo? Uma pergunta muito fácil, né? A próxima pergunta? Qual é? É bem interessante essa questão, porque o tempo, ele pode muito bem ser avaliado sobre uma sequência de olhares, né? Então, poxa, para nós, se nós pensarmos na física, eu tenho o tempo como uma dimensão. É curioso, porque nós, em qualquer ambiente que estamos agora, eu consigo enxergar bem 3 dimensões. E Einstein, quando apresenta um ponto final sobre essa dimensão do tempo, porque muitos outros físicos antes de Einstein já começaram a falar sobre a questão do tempo como dimensão, mas ele deu uma ideia interessante, porque muitos questionaram: mas doutor Einstein, como que o tempo pode ser uma dimensão? Como que eu posso enxergar uma 4ª dimensão? E ele fez um paralelo interessante. Ele falou assim: olha, imagine se nós fôssemos seres que vivêssemos em 2 dimensões. Então, seria uma mesa, quero que o ouvinte imagine isso aí, uma mesa, e nessa mesa eu teria vários círculos e alguns quadrados, e esses seriam seres. Então, estão ali círculos e quadrados conversando, e de repente, alguém, um ser da 3ª dimensão, resolve pegar um quadradinho desse e puxar, ele tira do plano. Esse ser da 3ª dimensão, ele tira esse quadrado do plano que estava, e os seres que estavam ali diriam assim: nossa, o quadrado que estava aqui na minha frente desapareceu. E esse ser da 3ª dimensão pegaria o quadrado e colocaria atrás desse ser círculo. Uma vez que ele percebesse, falou: nossa, mas você sumiu da minha frente e reapareceu atrás. Como que isso foi possível? Foi possível, pois aqueles seres que vivem em 2 dimensões experimentaram ali a 3ª dimensão. Então, quando você pensa num projeto desse, uma situação ainda bem simples, eu trago para o tempo como 4ª dimensão. No acelerador de partículas, um dos trabalhos que nós desenvolvemos lá é a questão do tunelamento quântico. Então, você coloca a partícula para percorrer os 27 quilômetros do anel, que é o acelerador, e nesses 27 quilômetros, a partícula dá alguns pulsos. Ela pulsa entre 1.200 e 1.300 metros, entre aspas. A partícula desaparece e reaparece 1.300 metros depois. Num olhar desse, é incrível. Como a partícula desapareceu? Bom, naquele momento ela tunelou. Como assim? Ela usou o tempo como dimensão. Show da manhã, na Jovem Pan.